Graça e paz, chegamos na nossa quinta-feira e vamos continuar falando dos acontecimentos que antecederam o dia, da morte ali de Jesus. Jesus, ele pede para os discípulos preparar uma sala, preparar uma mesa, porque ele desejava ceiar com eles. Era o dia de celebrar a Páscoa judaica. Os discípulos foram, prepararam essa mesa. Antes do jantar, Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Nós podemos ver isso ali em João, capítulo 13, no versículo 12 e 14. Diz assim: Então, depois lhes lavou os pés e tomou suas vestes. E assentando-se outra vez à mesa, disse-lhe: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu sou senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés um dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Aqui nós temos de forma clara o exemplo de humildade de Jesus, quando ele se dispõe a lavar os pés dos seus discípulos, um a um. Ele, de forma humilde, o servia. E é o exemplo que eu quero hoje trazer. Humildade. O quão humilde nós temos sido na presença do Senhor. O quão humilde nós somos diante das pessoas que nos rodeiam. Ou vamos um pouquinho além no nosso trabalho. O quão humilde nós somos. De repente você tem um cargo um pouco mais elevado e a tua conduta, muitas vezes, ela pode não corresponder com a humildade que o Senhor espera de você. Aqui nós vemos que Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi humilde. Ele serviu aos seus discípulos, sendo que ele na posição de rei, ele na posição de Deus que ele tinha, poderia simplesmente ser arrogante e só ser servido e não servir. Mas Jesus não tinha um coração assim. Ali no Salmo 51, no versículo 17, nos diz que Deus, ele não despreza um coração quebrantado, um coração humilde. Quando a gente lê aqui o Salmo 51, é um salmo, que foi escrito por Davi, e é ele pedindo perdão a Deus. E a Bíblia nos diz que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. E quando a gente lê esse Salmo 51, a gente vê de forma simples a humildade de coração que Davi tinha quando ele se achegava diante de Deus. Como nós nos achegamos diante de Deus? Nós temos um coração humilde, simples, quebrantado, ou nós temos um coração arrogante? É esta pergunta que eu quero te fazer nesta noite. Como está o seu coração diante da posição que você tem? Nós temos servidos uns aos outros, independente de cargo, independente de posição social. Como tem sido o nosso coração? A que ponto chega a nossa humildade? O Senhor, ele conhece o nosso coração. Nós podemos até tentar ter uma postura diferente diante dos homens, diante das pessoas, mas Deus a gente não pode enganar. Nós somos alertados ali em Filipenses, capítulo 2, versículo de 5 a 7, dizendo assim: Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhantes aos homens. Nós temos diversos versículos na Bíblia onde Jesus nos alerta que nós precisamos ser como Ele, que nós precisamos ter um coração humilde. Nós temos isso relatado, nós temos esse alerta escrito por alguns apóstolos também. Depois do momento ali que Jesus lavou, o pé dos seus discípulos, eles seguiram com a ceia de Páscoa deles. Enquanto eles comiam, Jesus tomou o pão, deu graças
repartiu ali com os discípulos, ele serviu os discípulos e fez o mesmo com o vinho. E ali ele explicou que o pão simbolizava o seu corpo, que o vinho significava o seu sangue, que em breve iriam ser dados aos discípulos. Ele ordenou que tomassem esses símbolos para lembrar do que estaria por acontecer, e que isso fosse feito até a sua vinda. Ali em Lucas 22, capítulo 19, 20, tem, exatamente como foi que Jesus fez todo o processo da repartição dos pães e como que foi feito a questão do vinho, ele explicando. E ali a gente tem a ceia, essa ceia que nós comemoramos até hoje, todos os meses, fazendo isso em memória, lembrando o sacrifício de Jesus, lembrando aquilo que Jesus fez. Ou seja, é como se nós estivéssemos todos os meses comemorando a Páscoa. A Páscoa não é uma data só que sucede depois do Carnaval, né? Que é comemorada aí uma vez por ano, mundialmente falando, né? Das pessoas e das demais religiões que acreditam em Jesus. Mas nós cristãos fazemos isso todos os meses, quando participamos da mesa da Santa Ceia. E é dessa forma que a gente precisa participar dessa mesa, com humildade de coração. Que você possa ter um coração humilde diante do Senhor. Que você possa ter um posicionamento humilde diante das pessoas. Assim como Jesus disse ali que nós lemos em João, que ele está dando o exemplo. Ou seja, eu sou o exemplo, então sejam como eu também estou fazendo. Sejam humildes, sirvam também uns aos outros. Provavelmente tem alguém precisando ser servido por você. E às vezes um simples ato, uma simples atitude de humildade sua pode curar uma ferida na alma, pode quebrar muitas barreiras entre pessoas e relacionamentos. Seja humilde, que essa palavra possa frutificar no nosso coração, porque o nosso Jesus, mesmo sendo Deus, ele foi humilde até o último dia da sua vida nesta terra. Amém? Pai, te louvo e te agradeço por esta porção. Que o Senhor possa nos ajudar. Nos ajude, Senhor, por favor, a ter um coração humilde, a ter um coração sincero, a não enganar nem a nós mesmos, porque o Senhor já sabe o que há no nosso coração. Mas que o Senhor possa olhar para nós e ter prazer, assim como o Senhor tinha prazer em Davi, que tinha um coração segundo que agradava o teu coração. Que Jesus seja o nosso exemplo, que nós possamos olhar para Jesus com o foco de nos parecer com Ele cada dia mais, não querendo tomar o lugar dele, mas aprendendo com Ele. Assim como está na sua palavra, Senhor, no livro de Mateus, que o próprio Jesus fala para tomarmos sobre nós o jugo dele, que é leve, e aprender com ele, que é manso e humilde de coração. Nos ajuda, Jesus, a trocar esse fardo que muitas vezes carregamos pesado e que, consequentemente, temos uma posição prepotente e arrogante por conta deste peso. Nos ajuda, Senhor, a ter um coração leve, humilde, simples e não tirar os olhos da Tua presença. Que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar e nos fortalecer para que toda vez que a gente chegar diante daquela mesa de Santa Ceia, nós possamos verdadeiramente entender aquilo que estamos fazendo, a atitude que é aquele momento de cear e que aqueles elementos ali representam. Em nome de Jesus, cuida, Senhor, do nosso coração. Amém.